Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje, gente, eu tinha programado falar de outra coisa, né? Eu queria falar sobre personagem, enfim, uma pesquisa que eu estou fazendo especificamente sobre personagem, a partir das ideias que eu estou desenvolvendo, de travessia de sentidos, enfim, estado pré-metafórico, pós-metafórico, essas coisas todas. E eu estou fazendo iniciando uma pesquisa de como isso se reflete especificamente na figura do personagem. Eu ia falar sobre personagem, até para relacionar com um assunto meio polêmico, sobre como se são representadas as personagens na arte brasileira de maneira geral, enfim. E eu vou fazer esse vídeo, tá? Talvez seja um dos vídeos que eu faça semana que vem. E por que eu resolvi não fazer esse vídeo e mudar o assunto desse vídeo atual? Porque o nosso presidente, candidato à reeleição, deu uma declaração estapafúrdia, mais uma, né? Mas enfim. E como nós estamos no segundo turno das eleições, eu acho que é importante os espaços se posicionarem e falarem as coisas que estão acontecendo. Todas vocês e todos vocês devem ter ouvido falar nas redes sociais, se não assistiram à própria live do presidente, onde ele faz uma crítica aos nordestinos pelo fato do ex-presidente Lula ter tido uma votação maciça, né, muito superior à dele, nos estados do Nordeste. E, enfim, eu não vou reproduzir toda a fala dele e toda a repercussão que a fala dele teve, porque eu quero pegar um assunto específico, tá? E ele fala o seguinte, ele fala que nos estados do Nordeste, que são governados há mais de 20 anos pelo PT, as pessoas são analfabetas e não têm cultura, né? Sem cultura, enfim. Bom, primeiro, uma fala dessa repercute de maneira muito negativa na sociedade. A gente já viu, né, antes e depois disso, quer dizer, antes disso, mas depois com a fala do presidente, isso se torna mais legitimado, né, por quem o segue, por quem acredita nele, né? Pessoas, enfim, uma advogada da OAB de Uberlândia, enfim. Eu ouvi hoje de manhã um relato, né, um relato pessoal de uma pessoa que estava num determinado comércio e ouviu dois homens falando que esses baianos que votaram no Lula, se eu pegar esses baianos eu mato, enfim. Então a gente vê o quanto esse discurso preconceituoso que o presidente coloca alimenta esse tipo de preconceito, esse tipo de discriminação terrível, né, contra os nordestinos, porque assim, qualquer discriminação contra quem quer que seja. Mas além de tudo isso, e esse é para mim o ponto central do vídeo, porque a gente não pode nunca esquecer que nós estamos num espaço, né? Esse canal é um canal que fala de arte, de cultura, de literatura, enfim. Então a gente vai focar na questão da cultura. O presidente demonstra uma ignorância e uma estultice muito grande. Porque, vamos lá, primeiro, além de serem dados mentirosos, além de ele lidar com dados falsos, né, porque o PT não governa os estados do Nordeste há mais de 20 anos, não existe mais um índice de analfabetismo tão grande no Nordeste, a educação de determinados estados do Nordeste é considerada ainda hoje uma das melhores do país. Então nós não vamos nem entrar no mérito dos dados totalmente falsos que ele propaga. Mas além disso, ele usa uma expressão, que é essa expressão que eu queria pegar no vídeo de hoje, ele usa uma expressão que é sem cultura, levar cultura, né? Não tem cultura, não tem... Essa expressão é de uma idiotice, de uma ignorância tão grande. Por quê? Então vamos lá. Segundo, e aí quem está dizendo isso não sou eu, tá? Eu vou pegar aqui, obviamente eu concordo com essa ideia, mas enfim, né? O Clifford Geertz,
que é um antropólogo estadunidense que faleceu há poucos anos, acho que em 2006 ele faleceu. O Clifford Geertz, ele é uma das figuras mais proeminentes da antropologia cultural, né? Foi uma das figuras mais proeminentes da antropologia cultural. Tá? Tô falando foi porque ele já morreu, né? E ele tem um livro muito importante chamado A Interpretação das Culturas, onde ele vai colocar ele vai trabalhar com alguns conceitos, com algumas ideias de cultura que eu acho que é importante a gente frisar. E aí ele vai colocar nesse livro que a cultura é um dos elementos da condição humana, né? Um dos elementos que nos colocam na condição de humano, e que a cultura, na verdade, é uma inter-relação de ações entre grupos humanos. Então veja, eu queria dizer ao excelentíssimo presidente da República e a todas as pessoas que corroboram com essa ideia estapafúrdia de sem cultura, com cultura, enfim. Cultura é um emaranhado de ações inerentes à condição humana. Então veja, não existe pessoa no mundo sem cultura. Não existe pessoa que tenha mais ou menos cultura. Todas as pessoas são construtoras de cultura, todas as pessoas são construídas pela cultura, todas as pessoas influenciam e são influenciadas pela cultura. A cultura não é um objeto que a gente carrega de um lado para o outro para eu levar para cá, para eu levar para lá, para eu ter ou não ter. Não é algo que eu vou possuir ou deixar de possuir. Cultura é algo que faz parte da dinâmica da vida humana. Tá? É um elemento da dinâmica da vida humana. Todas as pessoas lidam com essa dinâmica de construção de cultura, de elaboração, de transformação, enfim, de fruição, fruição no sentido de ter contato, né? Então, a gente precisa ser muito cuidadoso quando a gente fala determinadas coisas. Eu estou falando a gente de forma geral, mas principalmente figuras públicas, como é o caso do excelentíssimo senhor presidente da República, né? Que a gente sabe que é um reservatório inesgotável de afirmações tacanhas, de afirmações ilógicas, de afirmações absurdas. Eu acho que o termo melhor é esse. De informações absurdas, de afirmações absurdas. Então a gente sabe que ele é uma figura abjeta e, enfim, e que faz afirmações tacanhas. Mas a gente precisa ser sempre muito cuidadoso ao ouvir essas afirmações, ao seguir essas afirmações. Então, na verdade, esse vídeo não é nem dirigido ao excelentíssimo senhor presidente da República, até porque provavelmente ele não vai nem assistir, porque nós estamos num canal pequeno, enfim, isso não vai nem chegar a ele, mas talvez chegue a algumas pessoas que por inocência ouvem o que ele fala e tomam para si muitas das coisas que ele fala. É para essas pessoas que eu quero me dirigir. Cuidado, né? Falar que alguém não tem cultura, falar que alguém é sem cultura, primeiro é uma estupidez. Porque, como eu disse, não existe. E volto a dizer, não sou eu que estou dizendo. Antropólogos dizem isso, pessoas que estudam isso dizem isso, né? E eu que também estudo isso, digo isso, eu não sou antropólogo, tá? Meus estudos culturais têm mais a ver com a criação artística e não com a antropologia, mas são conhecimentos que se encontram, né? Que se atravessam. Então, assim, não existe ninguém sem cultura. Não existe ninguém com mais cultura. Essa coisa de ter mais cultura é um referencial padronizado, né? As culturas são diferentes.
né? Dizer que uma cultura é mais evoluída que a outra ou menos evoluída que a outra é a partir de um padrão de referência que muitas vezes, historicamente, é imposto por um poder econômico, político, enfim, colonialista e essas coisas todas que a gente já sabe. Quem tem o mínimo de conhecimento histórico sabe disso. Então, cuidado com isso. Primeiro, porque é de uma estupidez tamanha. E segundo, porque espalha, e de novo eu vou dizer, ele fala isso sem sorrir, ele fala isso com um semblante fechado, um tom de voz raivoso. Enfim, para quê? Para que usar falsos dados? Para que falar uma estupidez dessa? E para que propagar esse discurso de ódio contra quem quer que seja, né? Contra qualquer tipo de pessoa? E aí ele vai, porque ele perdeu no Nordeste, ele vai falar mal dos nordestinos, ele perdeu no exterior também, ele vai falar mal dos brasileiros que vivem no exterior, por exemplo. Né? Então, assim, é uma coisa tão ilógica e tão preconceituosa que eu particularmente acho que os nordestinos, e acredito que os nordestinos vão fazer isso porque são extremamente inteligentes, dá a resposta a ele nas urnas, mas eu acho que não são só os nordestinos não que tem que fazer isso. Eu acho que qualquer pessoa que tem o mínimo de senso do quanto isso é tacanho, do quanto isso é abjeto, é abominável, você menosprezar quem quer que seja, qualquer grupo social que seja, mas principalmente grupos sociais historicamente já menosprezados, como é o caso dos nordestinos, inclusive, né? Nós temos um preconceito histórico no Brasil com os nordestinos. Enfim, mas não só os nordestinos, qualquer grupo social e qualquer indivíduo não deve ser menosprezado. Então, qualquer pessoa que tenha bom senso deve dar uma resposta à altura. A minha resposta que eu posso dar é através desse espaço que eu tenho, porque é a voz que eu tenho, né? Então, é a voz mais amplificada que eu tenho, apesar de ela não ser uma voz tão amplificada assim. Mas a resposta tem que ser dada. E tem que ser dada de maneira contundente, se é que vocês me entendem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí os seus comentários. Talvez eu receba algum comentário crítico. Se for uma crítica construtiva, esse comentário vai ser publicado, tá, gente? Porque o canal é mediado, todos os comentários, os elogiosos ou os críticos, são mediados antes de serem publicados. Então não adianta me xingar, não adianta nada disso. Se a crítica for construtiva, for boa para um debate, vai ser publicada. Se for uma crítica, simplesmente um falar mal de mim, um xingar ou qualquer coisa do tipo, não vai nem aparecer. Tá? Então não percam o seu tempo me xingando, porque não vai aparecer. Mas enfim, comentem, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se não se inscreveram ainda, se já se inscreveram, convidem as pessoas a se inscreverem no canal, vamos fortalecer aí uma rede de comunicação e de reflexão sobre assuntos importantes. Visitem nosso blog, nossas redes sociais, leiam a revista Fluxos, e quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se, tá bom? Todos os links estão aí na descrição do vídeo, vocês conseguem achar a gente aí em todas as redes, o blog, a revista, tudo tá por aí, tá bom? E é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.